Há mais de 6 décadas, em 8 de agosto de 1956, um marco legislativo foi estabelecido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto de lei número 499, de autoria do então deputado Lavínio Lucchesi, decretava a criação da Escola de Iniciação Agrícola em Monte Aprazível. Sob a direção do Ensino Agrícola da Secretaria da Agricultura, a escola surgia como resposta aos desafios agrícolas enfrentados pela região, que se estendia desde São José do Rio Preto até a barranca do Rio Tietê. Ao enviar o projeto à ilustre mesa, o então deputado Lavínio Lucchesi ressaltou a importância estratégica de Monte Aprazível na esfera agrícola, já que a antiga Escola de Agricultura de São José do Rio Preto, convertida em presídio, deixou uma lacuna e que a cidade estava pronta para preencher esta lacuna. Com uma área de 11 hectares disponibilizada pela extinta Companhia Zootécnica Monte Aprazível, Cosma, a nova escola seria construída em terras situadas a apenas 1 quilômetro da zona urbana. A escola, com capacidade para 180 alunos, iniciou suas atividades com um mínimo de 40 estudantes em um ambiente vocacional. Destinada a preparar jovens para práticas agrícolas e zootécnicas, com ênfase na criação de pequenos animais, a escola matriculou preferencialmente filhos de sitiantes ou fazendeiros com curso primário rural. Eu nasci no povoado de Pirajá, município de Neves Paulista, e lá praticamente era um povoado cercado de meio rural, todo mundo. Eu praticamente nasci na roça, né? E ele tinha lá uns 25 meninos que todo domingo de manhã jogava futebol ali. De 59, quando eu terminei o meu último ano do curso primário, porque na época, lá no Pirajá, só existia curso primário, tinha 10 anos. Eu fiquei sem nenhuma perspectiva. Vou estudar como? Aqui não tem mais nada, não tem continuidade. Aí eu tentei durante o ano de 60, prestei várias vezes exames em Mirassol e Neves, para entrar no ginásio, né? Porque era ginasial, colegial. Eu perdi um ano. Você saía da escola naquela época, você fazia os 4 anos. Você tem que fazer a admissão, prestar admissão. Aí no segundo semestre de 60 eu fiz um curso preparatório, eu vou me preparar melhor, na época chamava curso preparatório. Eu vou tentar prestar esses exames novamente, ver se eu entro em algum lugar. Mas até ali a gente não tinha notícia da escola de Monte Aprazível. E ela já tinha sido criada em 57 pelo Dr. Lavínio Lucchesi, né? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, final de 1960, eu morava em São Paulo. E o prefeito de Monte Aprazível era o Geraldo Berardo, né? E ele me procurou no final de 1960 e falou assim: Zé, eu vim te buscar para você ir para Monte Aprazível, para a escola agrícola. E aí um dia, um domingo de manhã, e tinha um rapaz, e ele trabalhava na coletoria estadual lá de Monte Aprazível, mas só existia em comarca, entendeu? Era uma comarca, então tinha lá. E ele, por acaso, ele estava naquele domingo de manhã, aí na beira do campo, assistindo o jogo. A hora que terminou o jogo da garotada, ele chamou meu pai e falou: ô, senhor Humberto, o senhor estava bom de ceder essa garotada toda, porque tem uma escola aí que favorece o pessoal do meio rural para entrar e tal, que é uma escola agrícola que foi inaugurada, e não tem alunos. A gente está caçando ao redor, em Monte Aprazível, estamos caçando em todos os municípios aqui ao redor, e voltamos. Eles procuravam os alunos, inclusive eu fui procurado no sítio. A maior parte dos alunos que iniciou lá era da zona rural. E eu estou vendo essa garotada toda ali, eu preciso pegar essa garotada e levar para a escola. Todo mundo tinha 10, 11, 12 anos no máximo. E aí meu pai falou assim: não sei, precisa falar com os pais desse pessoal. Agora que eu ouvi aquilo, eu sentei do lado do cara na beira do campo. Falei assim: esse cara não me escapa mais. Eu acho que o nome dele é Antônio, mas eu não sei o sobrenome mais dele. E aí eu fiquei conversando. Aí meu pai saiu dali, eu falei assim: olha, eu sou já um aluno que eu vou me matricular lá. Eu falei assim: mas seu pai não gostou muito da ideia, ele falou, né? Eu falei assim: não, mas eu quero estudar, porque eu não via perspectiva nenhuma. Eu falei assim: eu nasci aqui, fiz o curso primário e vou morrer aqui debaixo de um pé de café. E aí esse cara foi para lá e eu continuei. Aí eu fiquei no pé do meu pai e tal, eu vou me candidatar, não sei o que e tal. E aí ele falou assim: deixa eu ver certinho Monte Aprazível.
me informar e depois... Isso daí era dezembro de 1960. Foi um dos domingos de dezembro de 60, bem no começo do mês de dezembro. E aí eu sei que passou janeiro e fevereiro, e esse cara, cada vez em quando, ele vinha lá. E ele pegou as informações, o que precisava falar com os pais, o que né, na realidade... Ele só falou para o meu pai assim, é tudo de graça, é só, não tem exame, não tem nada, só aparecer. Nós estamos precisando de alunos. Né? Aí ele pegou todas as informações, que eu não sei com quem foi, e ele trouxe lá um domingo, e aí apareceu, fizemos uma conversa lá, e entre a garotada, e teve 10 que toparam ir. Eu e mais 9. Assim, nós vamos mesmo. E aí tinha pessoa de uma fazenda, pessoal da fazenda, e eu era o único que morava ali no povoado mesmo, né? E, bom, aí quando chegou em março de 61, aí nós já tínhamos todas as informações, já tinha mandado, entregue o documento para esse cara, que era na certidão de nascimento, só tinha isso, cara. E aí entregamos para ele, acho que ele levou lá na escola, e possivelmente ele falou com a dona Luminda ou com alguém que estava no lugar dela naquele momento, em março, né? Abril, o final de março ou abril de 1961, né? Aí eu fui nomeado professor da escola agrícola. Eu fui o primeiro professor, então, da escola agrícola, né? Certo? Eu tomei posse no dia 6 de abril de 1961. Eu era em torno de 30 e poucos alunos, parece, né? Não me lembro bem. Era poucos alunos, 30 e poucos no começo, deu. A gente ficava lá a semana toda, uma vez por mês, outra vez no final de semana a gente ia para casa, porque eles liberavam. Então eu comecei praticamente a minha vida como professor na escola agrícola, né? E foi exatamente com a molecadinha que veio para a escola. Era a escola, no início era, na verdade, escola vocacional, né? Vocacional agrícola, né? Era chamada Escola de Iniciação Agrícola, que era o nome, mas o objetivo era exatamente despertar o interesse pelo ensino agrícola, né? A gente, no começo, inclusive, a gente nem sabia que era só a iniciação. Você está entendendo? A gente aprendeu fazer curva, tirar a curva de nível, aprendeu a horta, aprendemos tudo, mexer com as galinhas, com os coelhos, aprendemos tudo. Em pouco tempo você aprendia tudo. Depois aprendi também com meus pais, meus avós, que sempre foi de propriedade rural. E isso difere da escola agrícola, da escola urbana, na essência, porque ela passa a ser uma escola extremamente diferente. Ela tem um diferencial espetacular, sentir que alguém quer exercer uma profissão porque ela sabe, ela teve oportunidade de saber que ela gosta dessa profissão, que ela tem vontade de lidar com animais, com plantio, com planta, com vida. Bom, aí quando chegou no final de março, nós fomos lá para a escola, lá de Pirajá foram esses 10. Depois de Monte Aprazível, o Pirajá foi o que mais cedeu pessoal. Mas quando chegou em final de junho, até antes de final de junho, já não tinha onde, tudo improvisado, tudo precário, não tinha sala de aula, não tinha ferramenta nenhuma, não tinha como trabalhar no campo, como dar aula teórica. E naquele momento, no primeiro semestre, só existia o professor José Maria Neves Rodrigues. A primeira sala de aula é de um prédio que tinha lá, que funcionava a Cosma, né? Eu lembro que as primeiras aulas que eu dei foi lá. Já tinha esse predinho. Quando o Xenoc inaugurou, tinha praticamente o refeitório, tinha o alojamento, que a gente dormia, e a sala de aula. Praticamente era só isso. E não tinha os prédios que já estavam previstos, que nem esse segundo prédio que depois inaugurou em 62 a sala de aula, ele não existia, assim como não existia o estábulo, assim como não existia o aviário, assim como não existia nada disso em 61. Bom, logo que eu tomei contato com a escola, era um antigo depósito de lixo, certo? Então a primeira preocupação ali,
antes da inauguração da escola, foi acabar com aquele antigo depósito de lixo, a limpeza, né? E tinha uma parte lá que foi o lixão de Monte Brasília. Eles jogavam o lixão lá e depois foi desativado. Antes de inaugurar a escola já tinha sido desativado. Inclusive a gente via umas coisas que a gente nunca nem pensa, que eu nunca pensava, por exemplo. Ainda tinha fogo lá dentro, debaixo e o pessoal cavucava lá para pegar cobre. Nas horas que não tinha aula, tinha muitos alunos que iam lá, cavucavam e guardavam o cobre para vender, eles faziam um dinheirinho nesse lixão. E o prefeito Geraldo Berardi se empenhou muito nisso e conseguiu limpar, né? Então, quando foi feita a inauguração veio o diretor de ensino agrícola, que era o doutor Alfeu Réveillot. Então, o primeiro ano era improvisado. Nós plantamos muito café, covas de café, na entrada, quando nós chegando na entrada, que hoje a entrada é diferente, né? Mas na entrada do lado direito, quem está descendo para ir de frente para a escola, do lado direito a gente plantou café. Então, eles mandavam a gente para o campo, porque não tinha como dar aula, e o dia a dia daquilo lá foram semanas, a gente abrindo cova no enxadão que a prefeitura de Monte Brasília emprestou, para a gente abrir no enxadão e plantar café ali, entendeu? Mas quando eu cheguei, eu passei então a ser responsável pela escola agrícola e precisei conhecer como ela funciona. E ela funciona muito diferente da ETEC urbana ou de uma escola técnica que não tem o curso técnico em agropecuária. Ela funciona de forma muito diferente, porque inicialmente pelo comportamento das pessoas que vêm procurar a escola, aqueles que trabalham e aqueles que vêm procurar a escola, que são pessoas que vêm da área rural, que vêm da área agrícola, que têm muitas vezes uma vivência ou que acompanham o pai, a mãe, o familiar, o vizinho a trabalhar numa propriedade rural. Esse fato foi um fato muito marcante para mim. Mas o relacionamento excelente, né? A gente tinha era um respeito mútuo, né? E eu, graças a Deus, eu dava aula, a única experiência que eu tinha de magistério era que eu peguei umas aulas na escola de comércio, matemática, né? E, então a rotina de 61 foi bem conturbada, bem improvisada, bem precária, tanto em ferramentas, como material didático, como tudo. Entendeu? E aí começou as outras coisas de parte lá da própria agricultura, chiqueiros para criar coelho, entendeu? E depois foi aumentando. Foi aumentando, mas tudo começou quase do nada. Quase do nada. Tudo que você imaginar. Como eu falei, até da alimentação. A alimentação tinha dia que o cara tinha, sabe, criança de 10, 11 anos, ficava assim, eu queria pão hoje, mas não tem pão hoje. E aí era aquela briga porque não tinha pão. Por quê? Porque não conseguiu comprar. Aquilo lá estava já pendente há bastante tempo no governo do estado para fazer uma requisição e não tinha, tudo improvisado. Em 62, aí quando chegou no início do ano, inclusive umas fotos que tem lá na portaria com toda aquela turma grande que eu te mandei, aquilo lá é bem tipo assim, fevereiro ou março, não sei precisar um mês, mas aquilo foi em 62. Eu fui o terceiro aluno matriculado na escola. Aquela escola, quando começou, era iniciação agrícola. A gente dormia tudo naquelas camas de lixo, entendeu? Mas o comportamento do pessoal era muito bom e a gente aprendeu de tudo lá. Eles ensinavam de tudo. É a coisa mais difícil na escola agrícola. Cuidar dos residentes é mais difícil do que tudo. Apesar de todas as peculiaridades, as especificidades, as diferenças que tem para a escola urbana ou uma escola regular mesmo, que existem em todo lugar existe uma escola regular. Existem muitas diferenças entre aquelas e essa, mas essa é a maior de todas as responsabilidades que eu já assumi, posso dizer, em 31 anos dentro de uma escola técnica, como professora, como coordenadora de curso e como diretora. É quase a responsabilidade de uma mãe. É quase. E que trazem os filhos para passarem a semana na escola com confiança em deixá-los aqui para estudarem.
e deixar aqui para comer, dormir na escola, estudar na escola, sair e voltar da escola, transitarem por outros locais. Então, esse de fato foi um desafio, é um desafio para mim ainda, do quanto é importante para eles esse estudo, mas do quanto é também importante e difícil a nossa responsabilidade por eles aqui, né? Ainda não foi no primeiro semestre, pelo que minha cabeça me lembra, que foi inaugurado aquele segundo prédio, aonde já foi feito adequadamente para ter 2 salas de aula, porque naquela época só existia um curso, que era o curso de iniciação, que era composto de 2 anos. E basicamente a gente repetiu o 3º e 4º ano do primário, que era o curso oficial, do currículo oficial do governo que existia, né? E a escola agrícola estava se adaptando, porque naquela época a escola agrícola ela pertencia à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, não era a Secretaria de Educação. Que eu considero a escola agrícola o meu primeiro passo no magistério, né? Que eu tomei gosto pelo ensino foi exatamente na escola agrícola, que era um ambiente muito bom, eu gostava muito de lá, todo mundo, o relacionamento era muito bom mesmo, entre alunos, professores, funcionários, era excelente. Mas eu fiquei pouco tempo porque tinha outros interesses, né? Me despertou, a escola agrícola me despertou o gosto pelo magistério, a verdade é essa. Eu esqueci de citar isso. Eu era professor, mas tão dedicado à escola agrícola, que eu era professor de cultura geral, era instrutor de fanfarra, era treinador de futebol, certo? Então fazia de tudo e com muito prazer, com muita satisfação. Mas não sei se é salto de Itu ou Itu, então eu consegui os instrumentos emprestados, sabe? Em pouco tempo, consegui formar uma bela de uma fanfarra que fez sucesso no desfile, porque naquele tempo havia comemoração do Dia da Comarca, né? Sim. E era uma festa magnífica na cidade, né? Com desfiles, com carros alegóricos, né? E a nossa fanfarra acabou fazendo sucesso com instrumentos emprestados. Inclusive tem uma fanfarra já no primeiro ano, já tinha uma fanfarra, foi feita uma fanfarra. Inclusive o mascote era um carneirinho que meu pai deu, e o mascotinho da fanfarra que ia na cidade era esse carneirinho. A sala de aula era onde funcionou a antiga Cosma. Assim como o prédio onde criava coelho, cunicultura não tinha, aviário não tinha, estábulo foi o primeiro a ficar pronto. Ali, a horta era ali, inicialmente. Depois, em 62, foi quando o Pedrinho também apareceu. Você sabe por que eu fui trabalhar na agrícola? Porque a dona Luminda foi madrinha do nosso casamento. Não tinha aqueles prédios lá, não, nada. E ele também entrou porque aí ele começou a ter o curral, ele fazia ordenha das vacas lá, tirava o leite, e aí começou a ter algum produto. A gente já cultivava na horta, a gente comia as próprias hortaliças que a gente produzia. Lá ninguém passava fome, não. Na agrícola, não. Leite, pão. Puseram até uma padaria lá, fizeram até uma padaria. Fazia pão, bolo, não faltava nada para os alunos. Aquela dona Laudilina era uma cozinheira de primeira classe. Eu tenho saudade da escola, porque era um ambiente, entendeu? A gente podia ajudar a cozinhar, aprendi lá também, não é só, aprendi a cozinhar com a dona Adelina. O leite era dali, já começou a pocilga foi uma das mais demoradas para ficar pronto, só no finzinho de 62. Não tinha nem sala de aula. Depois que começou a fazer a sala de aula, 3 salas de aula, os apartamentos não tinha nenhum. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época era a Secretaria da Agricultura. Então estavam tentando se adaptar a currículos e um monte de coisa ao formato da Secretaria de Educação, entendeu? Fazendo todo o ensino agrícola se adaptar ao currículo normal. O meu trabalho, primeiro serviço, retireiro. Trabalhei de retireiro muito tempo. Aí depois, a dona Lumina
se afastou, entrou o Luiz da Rúbia, ele falou, não, você não vai ser retiro, não. Você vai ser inspetor de aluno. Eu gosto de você e você tem capacidade. Aí larguei, fiquei até na aposentadoria. E do lado direito era o refeitório. Então de manhã a gente tomava café da manhã, depois o pessoal da cozinha corria e arrumava, improvisava uma sala de aula aí. Então tinha dia que tinha aula, tinha dia que não tinha. Tinha a aula teórica, prática, você entendeu? Tinha várias atividades. Então, Fortunato, hoje não dá para ter aula teórica, então pega a garotada e leva para o campo. Mas levava para o campo, não tinha enxada, não tinha animais, não tinha nada. Não tinha nem carrinho de mão, não tinha coisa nenhuma. Foi tudo a minha vida, foi a escola agrícola. Criei minhas filhas, aposentei. Foi um trampolim. Aliás, foi tão bom a convivência ali com os alunos, com os funcionários. Era tão boa, né? A minha gratidão à escola agrícola, porque hoje eu me considero um professor bem-sucedido e o início foi na escola agrícola, né? O gosto pelo magistério eu adquiri na escola agrícola. Então, a minha gratidão à escola de iniciação agrícola de Monte Aprazil. Do colégio eu tenho só recordação, não tem mais nada. Né? Foi lá que eu vivi muitos anos, 35 anos. Não vai ter saudade? Lógico que eu tenho. Só que já não conheço mais ninguém lá. Porque os meus companheiros morreram tudo. Eu fiquei lá 2 anos e meio, acho que quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Mas foi muito bom. A gente adquire muita experiência. De horário para dormir certinho, horário para levantar, tudo. Tudo certinho. A comida, a gente aprendia a fazer comida quem queria. Eu, por exemplo, na hora de lá ia ajudar. Aprendi a fazer comida lá, entendeu? Eles ensinavam tudo a gente, tudo. A comida era excelente, tudo organizadinho. Não, eu nunca vi briga de alunos lá. Eu nunca vi, nunca teve. Tem aquela discussãozinha, principalmente negócio de apelidos, os caras que não gostavam de apelidos. Mas só essas coisinhas, o resto era 10. Então é o que eu lembro de 61, 62 e 63. De que maneira contribuir com o que nós temos da melhor forma possível para que esse jovem realize o seu sonho? Que ele entenda que ele aprendeu ou vivenciou, ou viu alguma coisa, mas que a escola, de fato, faz a diferença, porque a escola o impulsiona para o mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo moderno, atualizado, repleto de tecnologias.